Fala pessoal, beleza? Começando aqui então o primeiro vídeo nesse canal. Quero te agradecer desde já por ter chegado até aqui, independente da forma, se foi pesquisando esse vídeo ou se foi compartilhamento de algum amigo teu que fez chegar referente ao assunto, né, e fez esse vídeo chegar para ti de alguma forma. Quero te agradecer desde já por ter chegado até aqui, porque eu estou iniciando, né? Estamos iniciando, então inclusive eu peço paciência aí para vocês. Eu não tenho muita intimidade com a câmera, não tenho muita noção, né, de espaço. Estou tentando arrumar aqui ainda a posição aqui do vídeo. Deixo um joguinho passando lá atrás enquanto a gente vai conversando por aqui. E a ideia desse canal, pessoal, é justamente essa. Uma conversa, né? É pegar um pouco dos assuntos que eu tenho, um pouquinho de experiência e de noção nessa parte de treinamento físico e vim conversar um pouquinho com você sobre isso. Antes de mais nada, obviamente eu quero me apresentar. Eu sou o Robson, né? Sou o coach Robson. Eu sou formado em Educação Física desde 2018. Possuo 2 pós-graduações aí, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse meu lado mais pessoal também e profissional, né? Acompanhar os treinos e tudo, minha rotina aí. Eu convido vocês para seguir o meu Instagram, que eu vou deixar aqui, fazendo parte aqui embaixo, né? Para vocês dar uma pesquisada lá e me achar. Eu trabalho nessa parte de treinamento físico, então um pouquinho antes de eu me formar com a função dos estágios aí, eu fazia parte até recentemente de uma equipe de handball, né, o qual passava o treinamento físico aí, a BH, né, aqui na minha cidade. Era eu que passava a parte de treinamento físico aí para as gurias, principalmente. Tive uma passagem também como treinador de CrossFit, né, uma experiência na área, inclusive muito importante para mim. Mas a minha área mesmo acabou ficando mais para a parte da musculação. E é justamente por causa disso que eu acabei tendo essa ideia, né? Na verdade eu já tinha essa ideia há muito tempo de fazer esse canal para conversar um pouco, né? Porque eu tenho experiência aí de quase 10 anos, né? Dentro de sala de musculação, assim, e a gente acaba vendo tanta coisa e ouvindo tanta coisa que o pessoal acaba falando, que para mim, às vezes, acaba sendo rotineiro, e quando a gente escuta esse tipo de coisa a gente fica pensando, né, esses tipos de coisa no geral que vai ser tratado nos vídeos aqui, a gente fica pensando, nossa, como é que pode, né, uma coisa tão básica dessas, né? Mas como eu ouvi uma vez, às vezes o básico para mim não é o básico para vocês, e a gente precisa passar esse conhecimento adiante e tentar fazer com que a vida das pessoas se torne um pouquinho mais fácil. E é justamente por isso que eu acabei fazendo esse canal aqui, para ter essa conversa mais ou menos próxima, né, com vocês aí. Desde já peço para que tu faça parte desse canal aí, te inscrevendo. Já curte esse vídeo desde já aí. Para quem já me conhece sabe que eu gosto de falar bastante, sabe que eu gosto de passar bastante informação quando me perguntam sobre algo. Então é mais ou menos isso que tu vai ter aqui nesse canal conforme tu for nos acompanhando. E o assunto de hoje aí é justamente o treino fofo, o desgraçado treino fofo aí que tem atrapalhado muito você próprio, né, que está assistindo esse vídeo aí, de ter uma evolução melhor dentro dos teus objetivos com o treinamento físico. E eu quero explicar para vocês um pouco de como funciona a questão da hipertrofia muscular e poder passar essa informação para vocês para tentar chegar no final, para quem ficar até o final, claro, aí, a visão do que eu quero passar sobre o treinamento físico, para que vocês entendam melhor como que funciona a musculação, o que é mais importante na musculação, o que vocês precisam levar principalmente em conta quando vocês estiverem praticando um exercício físico, né? No específico que eu estou falando para vocês aqui, a musculação em si. E antes de mais nada eu quero passar um pouquinho sobre o que é o conceito de hipertrofia. Hipertrofia nada mais é do que o aumento da massa muscular. Isso é algo que parece muito básico, que qualquer pessoa que treina aí sabe disso, mas não custa a gente conceituar para que a gente possa seguir num caminho único aí e chegar a um entendimento no final das contas. Eu lembro quando eu estava ainda cursando, né, dentro da universidade, uma aula que a gente teve e o professor falava um pouco sobre hipertrofia. E nessa conversa sobre hipertrofia, ele passava uma visão aí, ó, que eu acredito que é mais ou menos a que tu tem, a que tu já ouviu sobre este assunto. Como funciona a hipertrofia? O que a gente precisa ter para que aconteça a hipertrofia. E a ideia que passa no geral é que hipertrofia nada mais é do que microlesões que acontecem na musculatura por meio do treino, ou então o rompimento de fibras musculares que vão acabar com o tempo sendo reparadas e ficando cada vez maiores.
Eu lembro que até nessa aula que eu vinha falando para vocês antes aí que eu tive, que o professor explicava um pouco sobre o assunto, ele ainda comparava com cicatrizes, né, do corpo humano, onde a pele acaba ficando mais grossa e mais forte na região. E essa ideia, no geral, apesar de parecer lógica, ela acontece, mas não é dessa forma que é passado para vocês aí. Talvez o teu próprio personal também te passe essa ideia de como é que funciona a hipertrofia, mas eu quero passar para vocês passo a passo de como isso acontece de fato, para que vocês mudem um pouquinho a visão de vocês e passem a entender de fato como é que funciona essa parte do treinamento físico e por que saber isso é tão importante até o final desse vídeo. E já quero abrir mais um parênteses aqui para vocês, que na real a hipertrofia é um processo muito mais complexo do que isso tudo que eu vou falar aqui também, que nem a ciência conseguiu decifrar tudo ainda. Mas óbvio que o que já se sabe, a gente já tem com uma boa segurança e com uma boa margem dos fatores que levam a esse crescimento muscular. E eu quero começar aqui passando os 3 pilares principais que acontecem na hipertrofia, os 3 principais fatores que levam a esse resultado. E como diria aí o Tatu Kota, né, já anota a porra do caralho da dica aí. Os 3 principais fatores para chegar a esse resultado. Tensão mecânica e tempo sob tensão, que eu vou explicar para vocês detalhado até o final do vídeo. Estresse metabólico e o dano muscular. O dano muscular já era isso que a gente estava conversando aqui até agora. Inclusive, ele, pela própria ciência, e tudo que eu falar aqui eu vou deixar um artigo aqui no final do vídeo para que vocês possam ler e ter o seu próprio julgamento sobre o assunto. Já citando aqui o estudo de Walker Reid de 2019, que o dano muscular ele nem é tão necessário assim para a hipertrofia. Então a gente vai deixar ele em último lugar. Vai ser esse primeiro que eu vou passar essa explanação para vocês aqui. E eu vou indo por etapa do mais fraco até o mais importante lá adiante. O estresse metabólico que eu citei aqui também, que eu coloquei ele na posição de segundo lugar, ele nada mais é do que aquele pump que acontece durante o treino. Inclusive, se tu faz o teu treino, se o teu personal te passa esses teus treinos, visando apenas pump muscular, visando apenas cansaço, ou aquele treino que vai te destruir, entre aspas, com a ideia de treino muscular, eu acho que tu e o teu próprio personal precisam rever um pouquinho esses conceitos. Eu acredito que a pessoa que minimamente lê um artigo que seja semanal ou mensal aí, nem poderia estar passando esse tipo de informação para os alunos, mas estou aqui para tentar ajudar de alguma forma aí. Inclusive encaminhe esse vídeo para o teu personal aí, que eu tenho certeza que vai ter uns quantos comentários aqui embaixo dos meus colegas de profissão aí, reclamando e falando que essa informação não está muito correta, mas até o final do vídeo novamente eu vou passar para vocês por que isso funciona de fato. Mas retomando, o pump muscular, para quem treina só para isso, já deve ter notado, obviamente, que ele não dura mais do que 2 horas, né? É aquele inchaço, é aquele treino que serve só para fazer o aluno ou tu próprio se cansar e sair da academia com aquele sentimento de que, nossa, fiz a minha parte, mas que na verdade no fim das contas aí não vai te ajudar em absolutamente nada. E óbvio que eu estou sendo bem direto nessa parte aqui e sendo bem resumido nessa parte também, mas o que eu quero passar para vocês aqui? Tanto o dano muscular quanto o estresse metabólico, eles vão fazer parte do teu treino sim, certo? Isso precisa ficar bem claro, que eu não estou dizendo que eles não acontecem ou que eles não são importantes. Mas o que eu quero dizer para vocês de fato? O dano muscular e o estresse metabólico, eles têm que fazer parte do teu treino por consequência do treino em si. Não deve ser o fator predominante, nem o alvo a ser buscado, né, durante a tua sessão aí, porque eles simplesmente não vão te ajudar em nada. Aquela função de ficar dolorido pós-treino, a DMT, ela também simplesmente não resume nada, né? A DMT é dor muscular tardia, que ela simplesmente não diz nada, ela não diz se o treino foi bom, se o treino foi ruim, ela simplesmente existe por consequência do treino e da musculatura que foi utilizada durante a tua sessão. Mas no geral ela não significa nada, ela não vai te ajudar em nada na hipertrofia, e a não ser que a musculatura em questão ali foi utilizada durante o treinamento. E isso é uma coisa normal, isso é uma decorrência do treino físico em si. E novamente, quem treina só para isso tende a ver aquela ideia de resultado a curto prazo, buscando aquela questão de meritocracia, de achar que, nossa, como eu fiz força agora, como eu corri, como eu saí fadigado na minha sessão de treino.
Sendo que, novamente, isso não significa nada. Se suar e cansar resolvesse alguma coisa, corredor de maratona era tudo maromba aí, você sabe que não são. E, novamente, quem treina só para pump, ou visando a fadiga, visando aquela escala de Borg, né? A famosa PSE, que é a percepção subjetiva de esforço, são justamente aquelas pessoas, né? Aqueles treinadores que visam algo imediato, assim, achando que vai ser algo imediato, mas que na verdade não acontece. Um exemplo aqui, o teu treinador no fim do treino, ele geralmente, ou durante o treino, ele te pergunta de 0 a 10, ou de 1 a 10 que seja, qual é o teu grau de cansaço ou de tu ter sentido aquele treino. E se ele faz isso, eu já vou te dar uma dica aí, a troca de treinador. Porque a PSE, ela simplesmente também não significa nada. O próprio nome já diz, percepção subjetiva. É algo muito pessoal, é algo muito, como o próprio nome diz, subjetivo. Não tem como tu mensurar. Porque nem a pessoa sabe se aquele número, se aquele grau de cansaço que ela falou, se realmente é aquilo ali. E por que a PSE não pode ser usada como fator de intensidade de treino? Porque a PSE é apenas um número figurativo para tentar narrar um sentimento pessoal que o aluno está sentindo durante o treino. Não é algo físico, não é algo literal que tu consegue pegar e ter como uma métrica para mensurar de fato a intensidade do treino que tu está fazendo, ou que tu está passando para o teu aluno. Então, logo a PSE não serve como base para te passar para a intensidade para o teu aluno, entende? E eu vou dar um exemplo aqui também para quem treina visando esses dois primeiros fatores que eu passei, que é o dano muscular e o estresse metabólico, buscando aquele pump, né, para sair da academia se sentindo o Hulk aí. A galera, assim, geralmente quando ela precisa parar de treinar, seja por qualquer motivo, por ficar doente, pegar uma gripe, ou então porque trocou de trabalho e precisa ajustar a rotina de treino novamente, 15 dias. 15 dias parado, ou 15 dias treinando menos, você já vai ver que aquela pessoa diminui, parece que ela nunca treinou na vida dela. Por quê? Porque o treino dela é voltado apenas para isso. Não tem nada esquematizado, não tem nada periodizado para ela, é apenas literalmente aí viver o momento aí e não pensar lá adiante. Ou seja, quem treina assim, treina fofo, simples. Treinar assim é treinar fofo, porque é treinar apenas pro momento. Se tu vai ver nesse exemplo que eu estou passando para vocês, quem não treina fofo, que eu vou passar para vocês logo a seguir o que é o não treinar fofo, com técnica, controle de carga, com progressão de carga, com periodização, os resultados de treino que essa pessoa vai ter, ela vai conseguir segurar por muito mais tempo. Então, usando esse mesmo exemplo, ter que parar de treinar por gripe ou por mudança de rotina, tu vai ver que elas vão conseguir segurar esse resultado por muito mais tempo, além de 15 dias, ou uma semana, 10, 15 dias, como eu passei anteriormente aí. Por quê? Porque o treinar correto, o treinar visando algo físico, né, e não apenas subjetivo, como eu estava passando para vocês aí, vai passar aquela densidade muscular, vai dar volume e maturidade muscular para aquele indivíduo, coisa que quem treina apenas para dano muscular, ou para dano muscular tardia, ou para estresse metabólico visando pump, simplesmente não tem. Isso simplesmente não existe para quem treina dessa forma. Mas então, o que é o mais importante quando tu vai fazer o teu treinamento, quando tu vai passar o treino para o teu aluno? O que deve ser o mais importante? E está aqui o nome bem grande na tela que eu vou deixar para vocês aí. Tensão mecânica. Tensão mecânica e o tempo sob tensão. O que é essa desgraçada tensão mecânica que vai me levar ao resultado que eu tanto quero? Tensão mecânica nada mais é do que o caralho da carga que tu vai usar para fazer o teu treino. Ponto. Resumidamente é isso que é a tensão mecânica. É a carga que tu vai usar, que tu vai manipular durante o teu treino, que vai gerar a tensão na tua musculatura durante o movimento. Ponto. É isso que é a tensão mecânica. E óbvio, quando a gente fala em tensão mecânica, a gente não está falando só que é só empurrar o peso, que é só puxar a carga, que é só levantar o peso do chão. Não é nenhuma empilhadeira. Tu não pode fazer isso de uma forma descontrolada e a qualquer custo também, como a gente muito vê dentro da sala de musculação, e principalmente com os anos treinando, que é a galerinha que vai para academia entre 5 e 6, rodeiam tudo do lado de um único aparelho e ficam ali fazendo força e ficam ali gritando um no ouvido do outro, botando umas cargas absurdas para fazer meio movimento, certo? E
vazando, ou até que seja que estoure um ombro aí de uma criatura dessa, e vai dar um problema, depois vai saindo falando que a musculação lesiona os colegas aí. Sendo que não é nada disso. O que lesiona é a tua falta de noção e falta de conhecimento do que tu está fazendo. Então, novamente, quando a gente fala em tensão mecânica, quando a gente fala em carga, a gente não está falando que tu tem que ir para academia e botar peso a qualquer custo e fazer o movimento da forma que for possível no momento. Tu precisa ter o mínimo de controle na execução, tu precisa ter pelo menos a técnica, obviamente, dominada para realizar aquele movimento. Tu não pode fazer aquele movimento de qualquer forma. O movimento ele tem que ter amplitude, ele tem que ter máxima contração, ele tem que ter controle, um tempo de controle aceitável minimamente, vamos dizer assim, para que essa tensão mecânica tenha um tempo sob tensão que possa ser considerado útil para a tua sessão de treino. Guarda bem essa frase que eu vou dizer para vocês. Qualquer exercício serve para lombar, desde que tu faça ele errado o suficiente. Tu nunca viu um cara fazendo rosca direta na academia usando só a lombar? Ou então fazendo esse mesmo exercício da rosca direta usando mais o ombro do que o próprio bíceps? Então, são pessoas que estão fazendo o treino, como eu estou dizendo aqui, a qualquer custo e sem se preocupar com a execução. Lembra, pessoal, a execução ela tem que ser o primeiro quesito na questão do treinamento físico. Postura correta, amplitude de movimento, carga dominada, carga controlada, entendeu? É isso que tu precisa ter. E depois que tu tiver todos esses aqui, aí sim tu avança para a próxima carga. E o que eu estou falando para vocês aqui? Uma coisa chamada Time Under Tension, o TUT, que nada mais é do que o tempo sob tensão. Ou seja, não adianta tu estar com uma carga boa se tu está fazendo um movimento de qualquer jeito. E eu posso voltar ao exemplo aí da rosca direta, usando o meu violão, passando para vocês aí um movimento completamente descontrolado. E por mais que pareça óbvio, se tu fizer o exercício de forma descontrolada e nessa velocidade que eu passei no exemplo aí, obviamente, para começar, a técnica está errada, tá? Segundo, tá muito leve. Tu não vai conseguir fazer um treino dessa forma aí se tu fizer o treino a moda louco dessa forma que eu fiz no exemplo aí. Novamente, tu precisa ter o mínimo de controle nessas cargas. O que significa isso? Pelo menos 2 segundos para te fazer a fase concêntrica, que nem esse exemplo que eu passei para vocês, é fazer a flexão de cotovelo, tá? E 2 a 3 segundos na fase excêntrica, que é quando tu devolve o peso de lá embaixo, tá? Além também de fazer 1 segundo, pelo menos, segurando a carga na sua contração máxima, de forma controlada. Essa cachorrada vai aparecer tudo no microfone depois latindo. Só nesse exemplo que eu te passei aqui, controlando a carga nesse tempo aí, cada série tua entre 8 a 12 repetições vai durar no mínimo 30 segundos, que é um tempo aceitável minimamente para que tu consiga fazer uma série válida e não uma série completamente descontrolada aí. E aqui também eu vou deixar uma outra dica aí para quem está acompanhando esse vídeo até aqui. Essa faixa de repetições que eu passei aqui, 8 a 12, uma ideia de treino que tu pode fazer daqui para frente. Tu não vai trabalhar mais com carga, vai trabalhar com faixa de repetições. E tu vai explorar essa faixa de repetição dentro do teu treino. De que forma? 8 a 12, sendo que 8 seria a carga mais pesada e 12 seria a carga mais leve. Então qualquer repetição, qualquer número de repetição que tu faixa de 8 a 12 é válida, tá? Tu vai colocar uma carga legal ali que tu consiga fazer apenas 8 repetições, ou seja, uma carga mais pesada que tu consiga fazer pelo menos 8 repetições. Novamente, voltando ao exemplo da rosca direta. Tu fez a 8ª repetição com a carga que tu usou e tu simplesmente não vai conseguir fazer a 9ª. O bom é que tu deixe 1 ou 2 repetições de reserva aí, não chegar completamente à falha, mas que a 8ª seja a tua última repetição feita de forma satisfatória, tá? Não que a 9ª tu chegou à falha e tu não conseguiu completar o movimento, mas que ela já foi pior, então aquela história. Deixa ali na reserva 1 ou 2 repetições para tu não chegar na falha, pelo menos agora, certo? E se tu quiser eu posso fazer um vídeo falando um pouco mais sobre essa questão de falha muscular ou não. Mas vamos lá. Nesse treino então tu fez apenas 8 repetições de rosca direta. No treino seguinte, usando aquela mesma carga, tu já vai ver que vai ficar um pouquinho menos difícil. Tu já vai conseguir fazer 9 ou 10 repetições com aquela mesma carga no teu treino. E assim tu vai indo. Na outra semana tu vai fazer o treino para 10 repetições, na outra semana tu vai fazer o treino no mesmo aparelho
com a mesma carga para 11 repetições, quando tu chegar na semana que tu conseguir fazer as 3 ou 4 séries de forma satisfatória para 12 repetições, aí tu passa para a próxima carga. Aí tu volta o peso lá na 8, subiu a carga, cai para 8 repetições e assim tu vai naquele processo novamente até chegar lá. Essa é a melhor forma que tu tem de fazer o teu treino. Primeiro porque obviamente tu vai estar sempre variando os estímulos. E segundo, porque tu vai ter progressão de carga nos seus treinos. E isso é muito importante, é tu não ficar com aquela carga para sempre. Porque tem gente que vai na academia há anos e usa sempre a mesma carga para treinar. E isso é errado, tu tem que ter uma variação de manipulação de cargas aí, senão tu não vai sair do lugar nunca. E novamente, passando a fita para ti aqui, tensão mecânica. A tensão mecânica é a carga e ela é o fator na musculação que tu vai usar para definir a intensidade do teu treino. Intensidade na musculação, nessa parte do treinamento físico, ela é carga. Simples, ela é carga. Percepção subjetiva de esforço, novamente voltando lá no começo do vídeo, é uma visão subjetiva que vai muito de pessoa para pessoa. A intensidade, a carga, apesar de também ir de pessoa para pessoa, a minha carga pode ser mais leve do que a carga que tu usa no mesmo exercício, na mesma quantidade de repetições e séries, só que ela é um fator fisicamente mensurável. Eu tenho, ela é física, eu consigo ver aquela manipulação de carga, não é um negócio que eu vou inventar na minha cabeça. Como, por exemplo, mandar um aluno meu fazer uma cadeira extensora ou leg press e daqui a pouquinho, na hora do intervalo, botar ele sentado na parede, fazendo 30 segundos de isometria. E aí depois que ele fizer isso aí, eu vou perguntar, e aí, de quanto tu cansou? Aí vai dizer que é 8, entendeu? Sendo que o mais importante era a carga da cadeira extensora ou do leg press, entende? Novamente, eu não estou falando nada disso aqui da minha cabeça, inventando nada de historinha aqui para vocês. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, eu tenho base como comprovar com um estudo científico, que eu vou deixar tudo no link aqui da descrição para vocês. Inclusive, eu estava falando para vocês aqui sobre do tempo sob tensão, que é um estudo do Brad Sheffield, um dos maiores estudiosos aí da área, de 2019, que ele fala que quem controla melhor a carga tem melhores resultados. E teve maior aumento de massa muscular no seu treino físico. E teve mais ganho de massa muscular. E isso, para ti que está vendo isso aqui, isso é o treinar certo, isso é o não treinar fofo. Quando tu começa a ver por etapas, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, parar de ficar medindo o treino, intensidade de treino com pé, parar de ficar medindo o treino por pump, parar de querer sair da sala de musculação de 4 pés, engatinhando, passando mal, vomitando dentro da sala de musculação, para fazer o teu coach, para fazer o teu personal dar risada de ti, ou então ficar com dor de 2, 3 dias aí e achar que tá arrasando no treino. Isso tudo que eu tô falando para vocês aqui, isso tudo ela tem que ser consequência do teu treino, e não o foco principal do teu treino. Se tu fizer só isso, isso já é o treinar fofo. Porque é quando tu não tem nada para mensurar de fato o teu treino, a não ser o passar mal dentro da sala de musculação. Quando tu começar a focar em tensão mecânica e o tempo sob tensão que essa tua musculatura vai estar trabalhando dentro da sessão de treino, tu vai ver que os teus treinos vão mudar muito, vão mudar de forma consideravelmente satisfatória para que tu consiga chegar no teu objetivo. É aquela história do buscar o caminho mais curto, entendeu? E do buscar o caminho mais longo. Só que esse caminho mais longo, ele ser algo que vai te trazer resultado de fato. E não que tu tem que ficar fazendo viagens curtas de um lado a outro aí, para tentar ter algo que vai mais alimentar o teu ego ou a tua cabeça na ideia de que, nossa, fiz o meu treino, aquela ideia de buscar endorfina, ou de buscar só esse tipo de sentimento dentro dos seus treinamentos aí, que no final das contas não vão te ajudar em nada. Também tem que ser consequência do treino. E claro, quero deixar meu convite para vocês aqui, se tu não quiser te preocupar com isso, nossa, o que eu vou ter que fazer para buscar tensão mecânica? O que eu vou ter que fazer para buscar o tempo sob tensão? O que eu vou ter que fazer nos meus treinos agora para tentar buscar essas progressões de carga que ele falou no vídeo dele aí, esse cara aí tá falando aí no vídeo? Entra na minha consultoria online de treinos, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês ter acesso, né, ao meu site. Lá vocês vão ter acesso à consultoria online, às minhas planilhas de treino, a camisetas também. Se tu gostou dessa camiseta aqui, essa é uma das camisetas que eu vendo na minha loja online lá. Dá uma conferida, essa camiseta que ficou bem bonita mesmo, adorei essa cor aqui dela. Inclusive eu estou usando essa térmica, para quem não sabe, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, a minha cidade.
Inclusive tá um tempo para chuva, até tá meio escuro esse vídeo aqui, ainda bem que eu já tô encerrando ele, senão eu vou ficar na escuridão. Aliás, eu vou abrir um pouquinho a janela para melhorar esse final de vídeo aqui. Acho que melhorou um pouquinho, é porque quando eu comecei o vídeo estava um pouquinho mais claro e anoitece rápido, e aí estava muito estourada a imagem, então eu preferi fechar um pouquinho a janela aí para melhorar um pouquinho a visão de vocês, não ficar com a minha cara muito branca aí. Mas foda-se, ninguém tá nem aí para isso, né? Retomando, se tu quiser conhecer ou pelo menos fazer parte da minha consultoria online de treinos, sou eu próprio que monto os treinos para ti lá, eu não terceirizo essa responsabilidade para ninguém, é eu mesmo que faço, é eu mesmo que converso contigo no WhatsApp, é eu mesmo que te coloco na periodização correta, que olho os objetivos que tu tem para conseguir te colocar no caminho mais curto e mais fácil para te chegar onde tu quer chegar. E se tu quiser fazer parte da minha consultoria online, vai ser um prazer te atender e te ajudar de alguma forma, como eu já estava ajudando nesse vídeo aqui, né? A te chegar mais próximo dos teus objetivos e do teu ganho de massa muscular, e que com certeza é um dos fatores principais que a gente busca nos nossos treinos aí. Quero te agradecer mais uma vez por ter chegado até aqui, por ter chegado até o final. Deixa um comentário aqui embaixo, alguma dúvida tua. Pode ser uma ideia de vídeo até para eu fazer mais adiante. Quero te agradecer pela tua atenção. Quero te pedir mais uma vez para que tu deixe a tua curtida aí embaixo. Com moeda de troca que eu tenho aqui na plataforma do YouTube. E também, obviamente, é um incentivo para que eu consiga seguir fazendo vídeos falando mais sobre esses assuntos aqui. E se esse vídeo te agregou em algo, peço para que tu compartilhe ele para alguém aí que tinha mais ou menos uma visão um pouquinho distorcida sobre esses assuntos e agora ficou um pouquinho mais fácil para vocês. Resumindo e concluindo tudo então, deixei tudo anotado aí. Se tu quer hipertrofia de verdade, foca na tensão mecânica, controla o tempo sob tensão e deixa o pump e dor muscular para quem treina fofo, ou para quem não tá nem aí pro treino. Ou para quem treina só para fazer storyzinho de treino aí e dizer que arrasou na academia. Mais uma vez, treinar com inteligência, treina comigo aí, consultoria online. É isso aí, te agradeço mais uma vez e até a próxima. Valeu!